Estamos aqui com a doutora promotora, a doutora Juliana Couto Ramos, ela que é promotora titular aqui da 4ª Zona e está coordenando o pleito nessas eleições. E a gente gostaria, doutora, que a senhora fizesse uma avaliação rápida e profunda com relação às eleições municipais. Pois bem, estamos já na fase final do pleito, né, eleitoral. A campanha eleitoral nos municípios que compõem a 4ª Zona Eleitoral se caracterizou pela sua tranquilidade no que tange a violência. Não recebemos notícias a respeito práticas de atos de violência, enfim, entre eleitores e candidatos, mas recebemos inúmeras denúncias referentes à poluição sonora, abuso de direito de propaganda, né, e algumas denúncias referentes a práticas de condutas vedadas. Então, o Ministério Público vem apurando algumas denúncias, algumas já foram objeto de apreciação judicial, mas, de uma forma geral, o pleito vem se caracterizando de uma forma tranquila. Muito embora que algumas cidades, algumas regiões, a gente tenha tido mais problemas relacionados à denúncia propriamente dita. E uma dessas cidades é Mari, que se caracterizou pela enormidade de denúncias e algumas práticas de propagandas irregulares. Doutora Juliana, quais são as providências que a senhora vai tomar a partir de agora? Que a partir de agora a gente chega a um ponto do pleito se acirrar mais, né? Nos últimos dias, quais são as providências do Ministério Público para fazer com que a nossa eleição ela continue assim, tranquila, sem violência, aqui na cidade de Mari e nas cidades que compõem a 4ª Zona? Pois bem, nós tivemos uma reunião com o comando da polícia, né, com os delegados, justamente para que nós ajustemos algumas situações relacionadas a esses problemas de última hora, né, esses crimes que são praticados à beira da eleição, tipo boca de urna, propaganda, transporte irregular de eleitor, e nós estamos ajustando algumas condutas, né, como também a captação ilícita de sufrágio, compra de votos, que acontece mais as proximidades da eleição, que também vão ser intensificadas algumas atividades de policiamento, mas estamos sempre abertos a denúncias e o que chega ao nosso conhecimento nós estamos apurando e vamos contar agora, nesse final de semana, com os promotores e juízes auxiliares, né, que vão estar em todas as cidades que compõem a zona eleitoral. E em vista dessa proximidade, vai ser mais fácil de diagnosticar e, se for o caso, responder alguns condutas ilícitas. Doutora, se um cidadão quiser fazer uma denúncia por compra de votos ou propaganda irregular daqui para frente, como é que o cidadão deve fazer, deve proceder? O Ministério Público vai ficar aberto, né, no final de semana. Também a zona eleitoral, o cartório eleitoral está aberto até à noite, né, também recebendo denúncias do tipo. A Polícia Militar também, né, vão haver as policiais designadas para estar nessa fase final da eleição. Então, eles também estão orientados a, em caso de denúncias, proceder a averiguações e, se for o caso, transferir os infratores da delegacia. Os delegados também estão apostos, né, nessa época, voltados a apurar essas práticas vedadas, de forma que todos estão, de certa forma, alertas para esse tipo de denúncias e dispostos a apurar a caso cheguem ao nosso conhecimento. Quais os conselhos que a senhora daria, uma pergunta final, para os candidatos nessa reta final e também para os eleitores? Aos eleitores eu aconselho assim, que se tranquilam com muita tranquilidade, se dirijam com muita tranquilidade às sessões eleitorais, evitem aglomerações, evitem fazer propaganda de última hora, para justamente evitar abordagens e eventuais prisões, né? Hoje é o último dia, né, de propaganda, né? Então a legislação eleitoral ela deve ser cumprida, deve ser respeitada, e eu conto com os eleitores para que a gente consiga fazer com que o pleito eleitoral de Mari, de Sapé, de Riachão, de Sobrado seja o mais tranquilo possível, né? E em relação aos candidatos, eu peço que também respeitem essa fase final das eleições, respeitem a legislação.
encarecidamente que essa prática da compra de votos seja extirpada, né? Em virtude da enormidade de lucros que a gente recebe agora na fase final das eleições. É uma prática rechaçável e pode resultar na perda do mandato, né? Que evitem praticar esse tipo de conduta e respeitem as eleições, respeitem o transporte de eleitores, respeitem o transporte da justiça eleitoral, para que a gente não tenha que lançar mão de medidas e instaurar procedimentos que possam resultar em agravos maiores e acabam, de certa forma, turbando a legitimidade das eleições, porque acaba tirando judicialmente, tirando do páreo da eleição ou do cargo, uma pessoa que foi até votada à unanimidade ou a grande maioria pelos eleitores da cidade. Então eu peço compreensão aos candidatos e aos eleitores, para que a gente consiga fazer com que o pleito eleitoral seja o mais tranquilo possível.